Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Deus nessa noite? Levante as suas mãos e dê um brado de glória a Deus. Por gentileza, pegue a sua Bíblia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 em diante. Enquanto você localiza, quero aqui externar a minha gratidão, primeiramente a Deus, por mais essa rica oportunidade que Ele me concede, de uma vez mais poder fazer uso da sua poderosa palavra. Que Deus abençoe a vida do vosso pastor presidente deste campo, pastor Elionai. Deus abençoe, pastor, uma satisfação muito grande. Trago aqui um abraço do meu pastor presidente, pastor Jaime Pires, ali na Cidade Nova, a todos os pastores, a minha retaguarda, obreiros auxiliares. Deus abençoe. Que Deus possa abençoar a vida do presbítero Joelson. Uma satisfação muito grande, também foi um dos canais para que estivéssemos aqui nessa noite. Pastor Elias, que foi quem nos fez o convite. Que Deus possa abençoar a vida de cada pastor, cada obreiro, cada auxiliar e essa amada igreja de forma geral. Eu não tenho dúvida, eu tenho a plena convicção que desde o início deste culto Deus está falando. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus nessa noite? Ezequiel capítulo 37, versículo 1 em diante. Diz assim a poderosa palavra: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Repita comigo: sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam.
Profetizei como ele me ordenara. O Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. E você diz: amém. Assentai-vos, por gentileza, glorificando e adorando ao Senhor. Meus queridos e amados irmãos, o Antigo Testamento, ele é dividido em algumas partes. O Antigo Testamento é dividido entre livros da lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, dentro da teologia conhecidos como Pentateuco. O Antigo Testamento é dividido entre livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, que são os livros dos profetas maiores e menores. Se eu perguntasse aos irmãos nessa noite, me fale de um profeta da Bíblia que você conhece, eu tenho a certeza que alguém falaria acerca do profeta Isaías, porque Isaías é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque Isaías foi o profeta que mais profetizou acerca de Cristo. Isaías foi o profeta que mais anunciou acerca do Messias. Por isso ele é conhecido como profeta messiânico. Se eu perguntasse, me fale de um profeta da Bíblia que você conhece, alguém falaria acerca do profeta Daniel, conhecido como profeta da sabedoria, alguém que recebeu uma sabedoria divina da parte de Deus. Alguém poderia falar acerca do profeta Jeremias, conhecido na Bíblia como profeta das lágrimas, aquele que também escreveu o livro de Lamentações. Se eu perguntasse, me fale de um profeta que você conhece, que você já leu acerca dele, alguém falaria acerca do profeta Abacuque, conhecido como profeta do avivamento, aquele que orou por avivamento, aquele que clamou por avivamento e fez uma das seguintes orações: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da tua misericórdia. Dentre todos esses profetas que eu mencionei, eu tenho certeza que alguém falaria acerca do profeta Ezequiel. Ezequiel na Bíblia é conhecido como profeta das visões. Por que profeta das visões? Porque durante o ministério de Ezequiel, ele recebeu inúmeras visões da parte de Deus. Dentre as visões que Ezequiel recebeu, destaca-se a visão do capítulo 37 do seu livro, que fala acerca da visão de um vale que estava cheio de ossos. Observe, não foi Ezequiel que foi até aquele vale por livre e espontânea vontade, mas a Bíblia diz que a mão do Senhor o levou. A mão do Senhor, o Espírito de Deus o levou, o conduziu e lhe pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A pergunta que eu faço para essa igreja: qual o objetivo de Deus de levar Ezequiel até aquele vale? Qual o objetivo de Deus em mostrar aquela visão para Ezequiel? Observe que a visão que Ezequiel está tendo não é uma visão bonita, é uma visão aterrorizante. Ezequiel está no meio de um cemitério, mas Deus tinha um objetivo. Deus estava mostrando a situação espiritual do povo de Israel. Aquele vale cheio de ossos
representava a vida espiritual do povo. Deus estava dizendo: Ezequiel, o meu povo está dessa forma, eles estão mortos espiritualmente. Só que tem um detalhe: a Bíblia diz que os ossos não estavam simplesmente secos, mas os ossos estavam sequíssimos. Repita comigo: sequíssimos. Mais forte: sequíssimos. Quando a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos, significa que os ossos estavam no seu último estágio de morte. Como assim, pastor? Quando a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos, significa que os ossos estavam se deteriorando. Os ossos estavam virando pó. Os ossos estavam se esfarelando. Se você for observar, quando um cadáver é enterrado, existe um processo. Existe o processo de decomposição. E o último estágio são os ossos. E demoram muitos anos para que os ossos venham se deteriorar. Mas a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, eles estavam no seu último estágio de morte. Já estavam se deteriorando. Já estavam virando pó. Já estavam se esfarelando. Aí Deus faz uma pergunta ao profeta: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Olha a situação, Ezequiel. Já estão se deteriorando. Já estão virando pó. Já estão no seu último estágio. É dessa forma que o meu povo está, de tanto pecado, de tanta corrupção, de tanta idolatria. Eles já estão se deteriorando. Mas eu te faço uma pergunta: poderão reviver estes ossos? Ezequiel, há esperança para estes ossos? Tem solução para estes ossos? Eles estão sequíssimos. Ezequiel começa a pensar. Ezequiel começa a refletir. E ele chega na seguinte conclusão: Senhor Deus, Tu o sabes. É de Ti que vem a última palavra. Então eu vou te dar a direção, Ezequiel. Eu vou te dar a receita, Ezequiel. Se você seguir o que eu te disser, haverá esperança para estes ossos. Profetiza e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Não importa se está no último estágio, não importa se os ossos estão sequíssimos, se você profetizar por intermédio da minha palavra, haverá esperança. Se você profetizar por meio da minha palavra, haverá esperança, Ezequiel. Para que haja vida nesse vale, somente através da minha palavra, Ezequiel. Aleluia. Eu quero falar nessa noite sobre avivamento. A palavra avivamento significa dar vida àquilo que está morto. Deus está dando a direção ao profeta. Não existe avivamento sem a minha palavra. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Avivamento é gerado pela palavra. Para que haja restauração, somente pela palavra.
para que haja vida somente pela palavra. Estão substituindo a palavra dos nossos cultos, estão tirando a palavra, a pregação bíblica de nossos púlpitos. Mas Deus está dizendo: somente através da minha palavra. Ezequiel, avivamento não vem através de cantor, avivamento não vem através de pregador, avivamento não vem através de entretenimento, somente através da palavra de Deus. Hoje em dia pregador não é chamado mais de pregador, estão chamando pregador de coach. Hoje em dia a pregação bíblica não é mais pregação bíblica, estão chamando de palavras motivacionais. Mas o que traz avivamento é a palavra. Uracalabachúria. Quem ama a palavra, levante as mãos. Uma mão é pouca, levante as duas, o mais alto que você puder, e por 30 segundos enche esse lugar de glória. Porque a palavra te resgatou, a palavra te alcançou. Só quem foi alcançado pela palavra. Você estava como osso seco, você estava no teu último estágio de morte, mas a palavra e o Espírito de Deus te alcançou. Só quem acredita nisso, enche o pulmão de ar e grita: Uracalabachúria. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Você tem liberdade para adorar a Ele. Você tem liberdade para adorar a Ele. Avivamento vem através da palavra. Avivamento vem através da palavra. É da palavra. Quando eu olho para a Bíblia, eu lembro do filho pródigo. Uma das coisas que fez o filho pródigo voltar para a casa do pai é porque ele lembra que na casa do pai tem pão com fartura. Ele sentiu saudade do alimento, ele sentiu saudade do pão. Enquanto ele estava cuidando dos porcos, a Bíblia diz que ele desejava as bolotas que os porcos comiam, mas ele sente saudade. Na casa de meu pai tem pão com fartura. O mundo, ele é atrativo, o pecado é atrativo, mas deixa eu dizer uma coisa para você: é tudo bolota, comida de porco. A única coisa que vai saciar tua alma é o pão com fartura que tem na casa do Pai. Só quem ama a palavra, levante a mão e a glória ao Senhor nessa noite. Uracalabachúria. Deus vai dar direção para o profeta Ezequiel. Somente através da minha palavra, Ezequiel. Eu quero pregar sobre as evidências de um avivamento. Repita comigo: as evidências de um avivamento. Deus está dando a direção somente através da minha palavra. Versículo 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos. Observe que teve barulho, observe que teve ruído, observe que teve movimento, observe que teve um reboliço. Mas somente isso não é suficiente, porque ninguém se sustenta na presença de Deus somente com barulho. Ninguém se sustenta na presença de Deus somente com movimento. Tudo isso foi gerado pela palavra. Vou repetir isso aqui: tudo isso foi gerado pela palavra. Porque quem vive só de barulho e de movimento, na primeira provação quer largar Jesus. Quem vive somente de barulho e de movimento, na primeira prova quer voltar para o mundo. Mas aquele que é alicerçado na palavra, ele tem base espiritual. Aquele
aquele que é alicerçado na palavra, os seus pés estão fincados na rocha que é Cristo. Aleluia. Tem pessoas que, se marcar um congresso, o fogo pega. Marcou o congresso, ele fala em línguas, ela sapateia no mistério, mas depois que o congresso acaba, o fogo se apaga, porque viveu só de momento, está acostumado somente com barulho e com movimento. Mas o fogo que é gerado pela palavra, ele não se apaga. Vou repetir isso aqui: o fogo que é gerado pela palavra, ele não se apaga. Ele está aceso na segunda, ele está aceso na terça, ele está aceso na quarta, ele está aceso na quinta. Levante as mãos, levante as mãos. Uracalabachúria. Só quem é avivado pela palavra, abre a boca e dá glória. Segura na mão desse crente, segura na mão desse crente. Isso, segura na mão desse crente, levanta para o céu o mais alto que você puder. Balança ele, diga: o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. Não viva somente de movimentos, mas viva pela palavra. Só quem acredita nisso, só quem é pentecostal. A Assembleia de Deus nasceu no fogo. Esse fogo não pode se apagar. Só quem acredita adora. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Teve barulho, teve movimento, teve reboliço, mas tudo foi gerado pela palavra. Em segundo lugar, então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Os ossos estavam espalhados. Era crânio para um lado, era fêmur para outro lado. Os ossos estavam espalhados. Mas no momento que o profeta profetizou pela palavra, o que estava espalhado se juntou. O que estava espalhado se juntou. Porque foi falado aqui, a igreja, ela precisa ter unidade. O Espírito de Deus não opera aonde tem desunião. O Espírito de Deus não opera aonde tem desunião. A igreja primitiva, ela tinha união no partir do pão e na comunhão. A igreja precisa ter uma visão, um propósito. O Espírito de Deus não opera aonde tem individualismo. O Espírito de Deus não opera aonde tem egoísmo. O Espírito de Deus não opera aonde tem fofoca. O Espírito de Deus não opera aonde tem rebelião, mas aonde tem unidade, aonde tem união, o Espírito de Deus opera. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Deus está dizendo: o que estava separado eu estou juntando novamente. O que estava desestruturado eu estou juntando novamente. Está na hora da igreja vestir a camisa. Está na hora da igreja se unir. Está na hora da igreja voltar novamente o primeiro amor. Só quem acredita nisso adore a Ele. Você tem liberdade nesta noite. Baixoria. Quer fazer missões, quer pregar, quer ganhar almas. E tem muita gente que diz assim: vamos orar pela África. Mas às vezes você não faz
na hora da igreja se unir. Está na hora da igreja sair de 4 paredes e alcançar os perdidos. A igreja precisa ter unidade. Tem pessoas que não fazem a obra e falam mal de quem faz. Tem pessoas que não carregam uma cadeira e falam mal de quem faz. Está na hora da igreja se unir. Orou tanto para Deus te dar um carro e disse assim: Deus, me dá um carro porque eu quero fazer a tua obra. Deus te deu o carro e não tem coragem de dar uma carona para um crente na igreja. Está na hora da igreja se unir. Está na hora da igreja se unir. Tem que ter unidade, tem que ter união, tem que ter união. Só quem acredita nisso, adore a Ele. Adore a Ele. Deus está tirando toda a contenda do meio do seu povo. E o que estava separado vai se juntar. Quer fazer a obra de Deus? Reconcilia-te com teu irmão. Quer ser usado por Deus? Pede perdão para aquela pessoa que você caluniou. Não adianta cantar aquele louvor, receber um novo coração do Pai, tomar santa ceia, mas não falar com o irmão que está do lado. Está na hora de se unir novamente. O exército precisa estar unido. O exército precisa estar unido. Se tem alguém que está comigo nessa mensagem, levante as mãos e adore, porque eu vou profetizar nessa noite. Tudo aquilo que está atrapalhando a obra de Deus, Deus está tirando do meio do seu povo. Tudo aquilo que está atrapalhando da obra crescer, Deus está tirando do meio do seu povo. Receba nesse momento renovo. Receba variedade de línguas. Receba agora, agora, agora. Tem uma unção de Deus aqui neste púlpito. Segure na mão desse crente, levanta para o céu mais alto que você puder. Isso, aqui atrás também, o mais alto que você puder. Enquanto eu prego, cadeias estão sendo quebradas. Enquanto eu prego, toda barreira espiritual está caindo por terra agora. Está na hora de voltar a unidade. Está na hora de voltar o propósito. Está na hora, está na hora, está na hora. A igreja precisa estar unida. Ezequiel está profetizando por meio da palavra. 2 elementos são fundamentais para que haja avivamento: a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Só que tem pessoas que perderam o conceito do que é avivamento. Avivamento não é pular. Avivamento não é sapatear. Avivamento não é falar em línguas. Tudo isso é uma consequência. O que é avivamento, pastor? É alguém chegar aqui com a vida destruída, mas sair com a vida transformada. Avivamento é mudança de mente. É alguém chegar aqui como osso sequíssimo e Deus dizer assim: eu vou trazer vida. Para o homem, para a sociedade não tem jeito, mas eu vou trazer vida. Pode estar no último estágio de morte, mas eu vou trazer vida. Pode estar na criminalidade, pode estar nas drogas. Para a sociedade não tem jeito, é osso sequíssimo, mas Deus está dizendo: a minha palavra te alcança. Eu vou trazer vida. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Você tem liberdade para adorar a Ele. Teve barulho, teve movimento, tudo isso tem que ter
acontecer, mas é uma consequência, porque foi gerado pela palavra. Os ossos estavam separados, mas no momento que ele profetizou, começou a se juntar. Deus vai colocar o que está separado no lugar novamente. Para a igreja dar fruto, ela precisa estar unida. Deus vai colocar no lugar novamente. Terceiro, versículo 8: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. Vou repetir isso aqui. Eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, cresceu a pele, mas dentro deles não havia o espírito. Começou com barulho, depois os ossos que estavam separados se juntaram e formou a estrutura do esqueleto, e começou a crescer carne, começou a crescer pele, mas ainda eram cadáveres, porque não havia neles o espírito. Tinham beleza, tinham aparência, mas não havia neles o espírito. Tinham beleza, quem olhava dizia: é um exército de homens, mas não havia vida ainda, estavam mortos ainda. Porque não adianta somente viver de aparência, tem que ter vida. Não adianta eu ter uma oratória bonita, uma roupa bonita, carregar a Bíblia debaixo do braço, tem que ter vida. Não adianta ter a saia lá no pé, mas não ter vida, ainda está morta espiritualmente. Deus está dizendo: está na hora de parar de viver de aparências. Eu estou trazendo vida para o que está morto, eu estou restaurando o que está morto. Só quem crê, levante as mãos, porque eu profetizo: Deus está te dando vida para você fazer a obra deles. Ficar em Jerusalém até que do alto sejas revertido de poder. Você vai ter poder para pregar e o pecador se converter. Você vai ter poder para colocar as mãos nos enfermos e eles serem curados. Você vai pregar e o traficante vai se converter. Só quem acredita nisso, Deus está levantando aqui uma igreja missionária. Receba poder, receba vida, receba autoridade. Não basta somente viver de aparência. E aqui eu já abro um parênteses para dizer: o avivamento começa dentro da tua casa. Quer fazer a obra, quer ser usado, tem que começar dentro da sua casa. Antes de você ser bênção lá fora, seja bênção dentro da tua casa. Tem muita gente vivendo de aparência por causa do ministério. Tem muita gente vivendo de aparência por causa do cargo que exerce, por causa da função, mas dentro de casa não tem vida. Estão mortos espiritualmente. Alguém ora e diz: que família perfeita, mas dentro de casa não tem vida. O casamento está destruído, está como osso sequíssimo. Mas Deus está dizendo: Ezequiel, profetiza, Ezequiel. A esperança, Ezequiel. A esperança, Ezequiel. Eu vou gerar vida aí, Ezequiel. Para muita gente não tem jeito, mas eu vou gerar vida aí, Ezequiel. Levante as mãos, porque eu profetizo: tu e a tua casa servirão ao Senhor Jesus. Você vai fazer a obra com teu marido. Teu filho vai ser restaurado. O que estava morto, Deus está restaurando agora. Receba a vida.
igreja mantém a aparência de uma família perfeita, mas dentro de casa não tem vida. Dentro de casa bate na esposa. Dentro de casa não respeita o marido. Deus está dizendo: eu estou trazendo vida. Para fazer a obra tem que ter vida, tem que ter vida, tem que ter vitalidade. Levante as mãos porque eu vou profetizar. Só quem acredita nisso, Deus está restaurando famílias aqui nessa noite. Quer fazer missões, quer ser usado por Deus, seja bênção primeiro dentro da tua casa. Noé pregou para a humanidade, mas ele salvou a sua família. Ele foi bênção para a sua família. Eu profetizo, você vai ser bênção dentro da sua casa. Só quem crê, abre a boca e receba poder e autoridade. Jesus disse: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando ele foi ao encontro de Lázaro, o corpo já cheirava mal. Quem sabe Marta, que era a irmã mais explosiva, disse assim: Jesus nos abandonou. Porque a fama de Jesus era muito grande, de alguém que ressuscitava, de alguém que curava os enfermos. Mas eu imagino Jesus olhando para ela e dizendo: quem foi que te disse que eu queria curar o enfermo? Eu queria mesmo era ressuscitar o morto. Vou repetir isso aqui: eu queria mesmo era ressuscitar o morto, Marta. Toda vez que a morte se deparou com Jesus, ela nunca prevaleceu. Vou repetir isso aqui: Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, e Jesus venceu a morte também. Ora calabachúria. O Jesus que eu estou pregando é um Jesus que está vivo, é um Jesus que venceu a morte. Jesus não foi o homem que simplesmente marcou história, ele mudou a história da humanidade. Se eu fosse você, eu levantava a mão e adorava ele, porque o Jesus que eu estou pregando, ele não está crucificado ainda não. A cruz está vazia, ele está vivo. E calabachuri candarabassoria. Se você for no túmulo de tantos homens que marcaram história, você vai ver que lá está escrito: aqui jaz Adolf Hitler, aqui jaz fulano de tal. Mas se você for em Israel, você vai ver que a pedra está removida. E está escrito: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Eu profetizo que é tempo. Deus está trazendo vida para aquilo que estava morto. Não importa a área da tua vida. Levante as mãos o mais alto que você puder. Receba poder, receba autoridade, receba virtude agora. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Uracalabachúria. Eu sinto Deus aqui. Eu vou descer aqui, eu vou profetizar. Receba poder agora. Segura na mão desse crente e levanta para o céu. Ciclo de oração. O fogo não pode se apagar de vossa vida. Deus está levantando irmãs aqui com autoridade. Tu vai ver a restauração da tua casa. Tu vai ver a restauração daquele filho. Tu vai ver a restauração daquele marido, daquele casamento. Só quem tem autoridade, abre a boca e dá glória, vai. Se eu estou pregando para quem tem autoridade, quebra o protocolo agora. Quebra o protocolo agora. Se eu fosse você, eu dava um salto, abria a boca e adorava. Deus está enchendo com autoridade agora. Receba, receba. Deus está levantando um exército aqui nessa noite. Olha aqui, ó. Começou. Aquilo que estava morto, Deus está trazendo vida. Se tem alguém que acredita no que eu estou pregando, abre a boca, sopra a vergonha do diabo e dá um grito de glória. Eu vou largar esse microfone, eu vou deixar você adorar por um minuto. Adore!
quando vinha-se para um culto como esse, tinha batismo com o Espírito Santo. Quando vinha-se para um culto como esse, Deus levantava irmãs em profecia. Não foi Deus que mudou, não. Foi o povo que parou de buscar. Foi o povo que deixou de ser fervoroso. Toda a frieza espiritual Deus está tirando agora. Receba a vida. De Deus aqui no meio desses obreiros, desses pastores. Deus vos deu autoridade sobre vosso ministério. Deus vos entregou revertimento sobre vosso ministério. Existe uma unção sobre vossa cabeça. Fecha os corredores nessa noite. Fecha os corredores nessa noite. Segura no braço desse crente que está do seu lado. Deus vai derramar uma apoteose aqui nessa noite. Isso, fecha os corredores agora. Meu Jesus da glória, eu sinto uma unção de Deus aqui. Pode chamar a frente, pastores? Pode chamar a frente aqui, a igreja? Eu quero chamar toda a igreja aqui à frente agora. Correndo, correndo, vem à frente toda a igreja. A igreja do arrebatamento. Senhoras, jovens, eu quero orar por vocês agora. Isso, sai do seu lugar. Vem toda a igreja aqui à frente, correndo. Correndo, uracalabachúria. Eu sinto uma unção de Deus aqui, uma graça de Deus que nos envolve. Eu sinto uma graça de Deus. Isso, vem corar o ciclo de oração. Vem correndo. Sobre vossas vidas tem unção e tem autoridade. As irmãs, os jovens, venham. Sobre vossas vidas tem autoridade. Vem correndo agora, eu estou te esperando. Fecha os corredores agora. E levanta o braço desse crente o mais alto que você puder. Pastor, tem segredo para ser cheio? Tem. Abrir a boca e dar glória. Aqui atrás os obreiros. A unção que está sobre a tua vida vai passar para a vida desse irmão agora. Aonde tiver frieza espiritual, olha aí, ó. Está na hora de voltar ao primeiro amor. Está na hora de voltar às primeiras obras. Deus quer arrebatar crentes aqui. Deus quer arrebatar crentes aqui. Ciclo de oração. O fogo não pode se apagar de vossas vidas. Levanta o braço desse crente o mais alto que você puder. Quem quer ser cheio, abre a boca e dá glória. Eu não estou te ouvindo. Quem quer ser cheio, abre a boca e dá glória. Em 30 segundos Deus toma esse ambiente. Olha aí. Mais forte, Jesus. Arrebata crentes aqui, Senhor. Arrebata crentes aqui, Senhor. Quem tem autoridade? Quem tem autoridade? Olha aí. Enche aqui, Senhor. Enche aqui, Senhor. Enche no meio. Faz desse culto como se fosse o último culto aqui na terra. O fogo não pode se apagar. Jesus, tome esse ambiente agora. Aonde tiver osso sequíssimo, reviva, reviva, reviva. Agora.
abraço desse crente o mais alto que você puder. Eu vou contar de 1 até 3 e vou dizer: receba. Deus vai entregar variedade de línguas. Deus vai entregar visões. Deus vai entregar dons espirituais. Bem baixinho, bem baixinhos. Deus vai entregar dons espirituais. Deus vai soprar. Vem dos 4 ventos, ó Senhor, e assopra para que vivam. Quando eu disser receba, você vai abrir a boca, você vai adorar, você vai dar um salto. Receba poder e autoridade agora. Olha aí, meu Jesus da glória. Deus falou no meu ouvido agora. Eu estou levantando pregadores do evangelho aqui nesse meio. Eu estou levantando missionárias aqui nesse meio. Deus está acendendo a chama agora. Quem crê, abre a boca e dá glória. Eu não estou te ouvindo. Quem crê, abre a boca e dá glória. Te prepara, te prepara. Deus vai derramar uma unção diferenciada. Uricalabachúria. E no 3 a banda entra. Lá vai. Eu conto 1. Ele está soprando agora. Aquilo que estava morto vai reviver. 1,5. Quem é batizado com o Espírito Santo, abre a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória. 2. Toda corrente espiritual está caindo por terra agora. Vou repetir. 2. Toda corrente espiritual está caindo por terra agora. Tudo que aprisiona, toda barreira. 2,5. Te prepara para abrir a boca, dar um salto e adorar. 2,99. Receba poder de Deus agora. 3. Receba. Olha aí. Fogo. Receba fogo. Receba fogo. Receba profecia. Receba renovo. Eu vou deixar você. Variedade de línguas. Aumenta o volume. Recebam dons espirituais. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso.
encheu todos aqueles que estavam assentados. Viram-se entre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles. Eu preciso saber nessa noite, permaneça onde você está. Quem aqui não é evangélico, levante a sua mão. Tem um rapaz ali no canto. Mais alguém, levante a sua mão. Eu quero te convidar, jovem. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho Jesus na minha vida. Mas não basta somente dizer que tem Jesus. A Bíblia diz que nós devemos confessar Cristo como nosso Salvador diante dos homens. E eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui à frente, confessar Cristo como teu Salvador. Sai do teu lugar e vem. Jesus te chama hoje. Jesus te chama hoje. Vem. Segundo convite que eu tenho a fazer: você que está afastado e gostaria de se reconciliar, sai do teu lugar e vem. Jesus te chama hoje. Se você notou que alguém do teu lado precisa tomar essa atitude, traz essa pessoa aqui à frente agora. Vem, jovem, Jesus te chama. Vem da forma que você está. Deixa que o Espírito de Deus vai trabalhar na sua vida. Somente dá esse passo. Eu estou te esperando. Pastor, eu sou crente, eu congrego, mas eu queria renovar minha aliança. Levante a sua mão que eu vou orar por você. Tem um rapaz aqui. Mais alguém? Você que gostaria de renovar sua aliança com Deus, eu estou te esperando, jovem. Jesus te chama. Se você por acaso se afastou e precisa voltar para os braços do Pai, Jesus está te chamando. Vem da forma que você está. Eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Eu já vou orar nessa noite. Levante a sua mão em direção a esse jovem que está renovando a aliança. Eu estou te esperando. Você que está afastado, Jesus te chama. Eu oro, Senhor, por este jovem que está renovando a sua aliança. Perdoa os seus pecados, apaga o passado, escreve uma nova história na sua vida. E que ele não se afarte, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça no centro da tua vontade. Só quem crê levanta a mão e dá um brado de glória mais forte que você. Se é para Jesus, pode ser mais forte. O mais forte que você puder.